Estamos aqui hoje com mais um podcast e, claro, para finalizar o mês das mulheres não poderia ser diferente. Vamos finalizar com chave de ouro. Ela hoje aqui, que é mulher, mãe, empresária, Michele Pessotto. Seja bem-vinda ao Pode Tá. Obrigada, Andréia. Que prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada por aceitar esse convite, vir aqui se expor, contar um pouquinho da Michele, né? Porque todo mundo vê a Michele linda, maravilhosa. Tem muita coisa que o pessoal não sabe, né? Exatamente. E quando a gente conversou um pouquinho fora, você me contou, eu achei sua história super bacana, porque realmente a gente olha, você é uma influencer hoje também em Londrina, né? E as pessoas olham sempre a Michele linda, maravilhosa, impecável ali, e não sabe da trajetória que foi, porque a gente vê hoje, você também tá como mentora, né, Michele? Conta Sim. Um pouquinho pra gente. É uma nova fase, né? E eu sempre falo que nunca é tarde para recomeçar, né? E eu fiquei com o salão durante 23 anos, fiz uma experiência dentro do salão com uma loja, no segmento de moda, porque eu já indicava muita coisa para as clientes ali dentro do salão. E aí deu super certo, a loja fez 1 ano agora, e aí eu comecei a fazer as mentorias, mas agora eu voltei a estudar, né, entender um pouco mais sobre os arquétipos, e aí poder ajudar mais essa mulher. Então a mentoria que eu faço, ela é um pouco diferente, porque como eu trabalhei muito tempo na área do salão, da beleza, eu tive muitos relatos de histórias, né, de clientes, e hoje eu consigo fazer uma mentoria que ajuda a mulher no completo, para que ela descubra uma nova versão. Porque quando ela sabe se arrumar, se maquiar, ela tem o poder na mão e ela pode se transformar em quem ela quiser. E tem uma coisa assim que, querendo ou não, eu já percebi, a gente que trabalha com o público, a gente que lidar, que se eu colocar, tipo, por exemplo, uma camiseta, uma calça jeans e chegar, eu vou ser recebida de uma forma. Se eu colocar uma calça jeans, a mesma camiseta, um acessório, fazer um cabelo arrumado, as pessoas passam a te olhar de outra forma, sim, né? Com certeza. E um pouco é a criatividade. Então faz a diferença sim, os acessórios, o calçado, a bolsa, a sua postura também. E eu sempre falo que pode ser a melhor roupa. Se você não tiver com o cabelo alinhado, você pode até não estar com escova, mas se ele tiver alinhado e você tiver com uma boa maquiagem, passando um ar de saúde, sabe? Porque é muito bom você encontrar uma pessoa com um sorriso no rosto, sabe? Bonita. E aí, do que você encontrar uma pessoa triste, assim, você fica até meio assim, né? O que eu pergunto? Será que tá bom? Será que não tá? Então, a imagem, ela chega primeiro e faz a diferença. Faz. E as pessoas não querem estar do lado de pessoas, assim, querendo ou não, tristes, né? Todo Sim. mundo tem uma história, todo Sim. mundo tem um momento, mas as pessoas querem estar do lado de pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, Com e certeza. se a gente traz essa imagem, né, a gente acaba atraindo esse público, Sim. né? E eu sempre falo, não importa o que você tá vivendo, o que você tá passando, passe bonita e maquiada. Adoro. Mas assim, nem sempre foi isso na sua vida, nem né? sempre foi. Eu sempre fui muito vaidosa. Mas já passei por altos e baixos, né? Esse ano eu vou fazer 45 anos. Uau! Então, já tive muita coisa aí, já vivi muita coisa e vou viver muito mais ainda. É só um começo É só agora, um essa nova começo. fase, né? É. E eu sempre falo que a gente tem que experimentar, sair da zona de conforto, fazer o que a gente gosta. Eu sou uma pessoa que eu gosto de empreender, eu gosto de vender, sabe? Eu acho que tá no meu sangue, assim, na veia, sabe? Eu gosto muito. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque eu sou ligada no 360, não paro. Mas vamos lá. Você não é de Londrina, correto? Não sou de Londrina, mas já virei pé vermelho, né? Tá aqui em Londrina há quanto tempo? 24 anos. Já fala porta? Porta, portão. Porteira. Você tá há 23 anos 23 Londrina? anos, os meus filhos nasceram aqui, né? Tem 2 filhos? 2. A Duda agora, em março, faz 21 e o Noah de 5 aninhos. Outro filho único. Gente, a diferença é muito longa, muito grande. E foram duas experiências diferentes. Primeiro que foi uma menina e você estava em uma fase da sua vida, e agora um menino em outra fase. É, totalmente diferente. Uma porque o menino ele é mais grudado com a mãe, né? Uhum. E isso é muito gostoso, porque eu não vivi algumas coisas com a Maria Eduarda, porque na época da Maria Eduarda eu tava correndo atrás, né? Então eu queria trabalhar, a gente quer conquistar.
E aí, hoje com o Noah, eu quero mais curtir, sabe? Curtir porque a gente não fica pensando tanto no futuro, a gente quer viver o presente. Até porque você passou por algumas coisas, algumas situações. Teve a pandemia que nos ensinou muito, Sim, né? a pandemia foi bem difícil. Quem me conhece sabe quanto eu chorei nas redes sociais. Por conta, né, o salão ficou fechado. Então, assim, foi bem difícil mesmo. E eu fui alvo de muitas denúncias, porque a gente ficou fechado uma época, e depois pôde abrir com determinados horários. Sim, eu lembro que teve algumas coisas, limitações. Mas eu sempre recebi muita denúncia mesmo. Então eu vivia chorando nas redes sociais, assim, sabe? Foi um momento bem difícil, que eu falo que a pandemia veio para mudar as pessoas, mas eu acho que as pessoas ficaram mais egoístas. Elas tinham tempo, né? Eu acho. Tempo. Eu falei, nossa, vai mudar e vai ser tudo diferente, as pessoas vão ser luzes, né? E a gente vê tantas pessoas maldosas, assim, pensando só no seu umbigo, assim, sabe? Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, eu falo da sociedade como um todo, porque a gente não pode dar nomes. Essa mulher, Sim. esse homem, não. A gente vê a sociedade. E com isso, a gente começa a colocar assim, porque eu tenho que ser dessa forma. Igual você, às vezes as pessoas te olham, eu sempre, todas as vezes que eu te vi, você tá sempre educada, sempre sorrindo, sempre muito bem alinhada, arrumada, apresentável, assim, e as pessoas acham que você não passa por dificuldades, né, que não, a Michelle não tem problema. Não, a vida é perfeita, que é perfeita. conto de fadas. De rosa. E não existe isso, né, eu acho que todo mundo, hoje você está aqui, você amadureceu muita coisa, acredito. Sim, com certeza. Você, igual você falou, você sempre quis empreender. Inclusive, eu sei um segredinho aí, não sei se muita gente sabe. Na verdade, você vendeu trufa. Vendi trufa. Quem que fazia essas trufas? Eu você? mesma. Como assim, Brasil? Tinha uma loja aqui em Londrina, Bácaro. Não sei se pode falar marca, mas eu acho que já até fechou a Bácaro. Fechou. Não, a gente tá entregando idade. Cheguei em Londrina, eu precisava conhecer pessoas. Eu sou da comunicação, gosto de conversar. E aí fui fazer um curso de ovo de Páscoa e trufa. E aí eu me apaixonei, falei, eu vou fazer, eu preciso ganhar dinheiro, né? E eu comecei a fazer, e aí eu tinha uma motinha, uma Jog azul, e eu saía vendendo, ia nas padarias, oferecia. E aí chegou uma época que eu tava vendendo muito, muito mesmo. Eu cheguei da entrada num carro, paguei metade do carro com dinheiro de trufa. Gente, que vocês acham que vender chocolate não dá dinheiro, não? Dá dinheiro sim. Dá dinheiro sim, se você fizer certinho. Gente, eu ia dormir 3 horas da manhã enrolando, colocando etiquetinha, colocava nas caixinhas. O Senac era um dos meus fornecedores, tinha uma moça lá, ela era atendente, eu não lembro o nome dela. Mas ela pegava, tipo, 60, 80 para vender na faculdade. Uau! E ela ganhava dinheiro em cima ainda. Então, por exemplo, você vendia em alguns lugares, mas você vendia pra gente revender também. Sim, com certeza. Quase eu já fazia no atacado, entendeu? Eu já pensava grande, né? Quanto tempo você ficou vendendo as trufas? Foi muito rápido, assim, foi muito rápido. Foi intenso, mas foi muito rápido. Porque, assim, eu não gosto de ficar parada. Então, quando eu vim pra Londrina, eu vim pra ficar um período de 1 ano. Então, as trufas, eu acho que eu fiquei ali uns 6, 7 meses, que já foi me abrindo outras oportunidades de fazer cesta matinal. E aí, a telemensagem. Então, o que eu fiz? Um dia, meu marido foi viajar, eu peguei meu carro, levei numa casa de som e falei, olha, eu vi isso aqui na internet, eu quero que você põe aquelas bazuca, pinta tudo, coloca e o nome do meu carro, depois o pessoal procura no YouTube. Era Pura Emoção, era um anjo com uma flecha, assim. Eu acho que eu lembro dele. Gente do céu, quem nunca pagou um mico com esses carros? Com esses carros. E aí, foi muito sucesso. As minhas trufas foi sucesso, porque eu usava produtos de qualidade. Sim. O carro foi sucesso. Eu comecei a atender a parte... que já é essa região do condomínio. É claro que a Gleba faz muito pouco tempo, mas eu já atendia um público diferenciado do Quebec, sabe? Do Guanabara ali. Então, também o pessoal conhecia muito, assim. E eu tinha telemensagem também de telefone. Eu tinha as atendentes, abri um escritório. Gente do céu. Mas e seu marido, quando ele foi viajar, voltou com um carro todo diferente? É isso que eu falo, eu gosto de empreender, eu gosto de sair da minha zona de conforto, né? E também foi 2 anos, sabe? 2 anos
que daí eu fazia o curso de cabeleireiro Aham. e à noite, eu ia trabalhar de telemensagem. E aí depois eu abandonei, mas também fiz dinheiro, fiz história, muita gente me conhece. Esse é muita Teve gente. profissionais e tem amigas que falam assim, eu não te conheci do salão, você foi lá mandar telemensagem pra mim, pra reconciliação. E eu tenho amigas até hoje. Legal que nesse meio você acabou conhecendo muita gente, muitas histórias Sim. também, eu acredito, né? E é isso que eu falo, a gente não tem que ficar, tem pessoas que acham que tem uma profissão e ela tem que morrer com essa profissão, sabe? Eu acho que a gente, oportunidade tem, Londrina tá cheio de trabalho. Tá. Difícil, as pessoas não querem trabalhar, elas querem ganhar o dinheiro, mas trabalhar... E a gente vê isso muito. E trabalho tem, e como tem, as pessoas precisam de pessoas, mas as pessoas não, elas querem só o dinheiro, assim, sabe? Então, se você tiver força de vontade, focar, não importa, você pode fazer gelinho, o que você quiser, sabe? Se você acreditar no seu sonho, ele vai se tornar realidade, porque só você pode acreditar. Não adianta você fazer achando. Se você achar, melhor nem fazer. E você, nessa época, você já tinha a Duda. Não, a Duda vai fazer 21. 21. Eu já fiz, esse ano eu já fiz 24, que eu tô 24 em Londrina. Então, quando você, nessa época, você não tinha Duda, de repente você engravida. E quando eu tava no salão, eu engravidei. Já tava no salão. Engravidei da Maria Eduarda. E como que foi essa... Você ficou quanto tempo no salão? 23 anos. 23 anos. Era o Estúdio One? Estúdio One também, a gente virou referência em noiva. Eu já cheguei a fazer 12 noivas em um sábado. Uau! E noiva demanda tempo. Demanda. Eu já tive uma equipe com 52 profissionais. Eu que trouxe a maquiagem airbrush pra Londrina. Eu sempre gostei de inovar, de trazer novidade, sabe? Fuçava em tudo. De fuçar mesmo. E mudando, sabe? Aham. E mudando. Eu acho isso muito válido de você experimentar, trazer. E virou uma referência. E com isso, você teve o estúdio até a pandemia? Não, eu vendi o estúdio ano passado, 2024. Então em você maio. passou toda uma crise com ele na Sim. pandemia. Foi muito difícil, porque eu tinha um valor muito alto, fixo. Eu lembro que era era o maior salão de Londrina, né? Quando se falava em Dia da Noiva, a gente pensava como referência mesmo. Eu lembro, na época eu casei, hoje não sou mais casada, mas há uns 12 anos atrás, e já. Tipo assim, quando você falava assim do Dia da Noiva, era a gente pensava Estúdio One. O Estúdio One e até mesmo. hoje eu encontro pessoas, você me arrumou no casamento, você me fez no casamento, e mostra álbum. Então, assim, foi muitos anos mesmo. E Londrina me acolheu, assim, sabe? Eu só tenho que agradecer, assim, o carinho. Eu fui muito bem acolhida aqui. Entendi. E eu sou curiosa, tá, Michelle? Pode perguntar. Bom, mas só antes disso tudo, nós temos o nosso parceiro, que é o Outback. O cheiro tá maravilhoso aqui, viu? Tô falando. Entendeu? E a barriga a gente tá aqui. Ele sempre nos apoiando aqui, nosso momento Outback. Ele mandou pra gente, um chazinho hoje, um suquinho de frutas vermelhas. O que tem aí? Aqui tem um franguinho, com muitas coisas deliciosas. Tem tipo nachos recheados, nossos nachos. Vários molhinhos, ó. Você já foi no Outback? Eu sou vizinha, né? Então... Eu não saio de lá. A Maria Eduarda, gente, ela vive lá com os amigos dela. Filhos, né? Filhos então, amam. Você tem uma filha jovem, né? Que inclusive eu vi que tá entrando na faculdade. Na verdade, ela fez um ano e meio em São Paulo, na Mackenzie, e agora ela voltou pra cá e tá na PUC. Que gostoso. E, gente, pra vocês que não sabem, o Outback, eles têm a parte do happy hour. Então, se você for lá todos os dias, tem durante uma curiosidade que eu fiquei sabendo esses dias. Você pode ir lá, você vai, se eu não me engano, é das 17 às 20 horas. No restaurante inteiro tem o 50% de desconto, que é o valor do happy hour. Você tem qualquer coisa que você for comer. Agora, durante o dia, de segunda a sexta, se você sentar no balcão, o dia inteiro você tem 50% de desconto. Então, se você for lá na hora do almoço, sentar na mesa... Dica bacana. Então, gente, às vezes você quer ir comer uma coisa rapidinho, senta no balcão, você vai ter ainda 50% de desconto. Vou começar a sentar no balcão. Gente, é super gostoso aproveitar. 50% de desconto adoro é considerável. Quem não gosta? Então. E você quer aproveitar, gente... Aí embaixo na barrinha tem o QR Code, vocês vão ganhar um presente. Direcione a tela do seu celular
e faça seu cadastro, você vai ganhar um super presente do Outback. E, gente, esse suco de laranja é Não, o maravilhoso. chá é o melhor, né? Ah, eu sou viciada. Você sabe que eu não gosto de chá. Eu não gosto. Ai, mas esse aqui é muito bom. Mas esse aí eu fiquei viciada, muito bom, viciada. Mas conta um pouquinho mais da Duda pra gente, o que que ela tá fazendo? Lá em São Paulo, ela tava fazendo um curso que não tem aqui, e aqui ela tá fazendo administração. Que bacana. Aí ela tá curtindo, tá gostando. Eu vi esses dias lá, né, a gente dá umas stalkeadas nessas pessoas maravilhosas. A mãe na porta, assim, deixando a filha, assim, falando assim, ai, coração de mãe, né? Parece que não cresce, filho. Parece que não cresce, mas cresce e passa tão rápido, por isso que a gente tem que aproveitar. Eu tô aproveitando muito mais o Noah, né? Mas a gente tem que aproveitar porque passa muito, muito, muito rápido. Foram duas experiências totalmente diferentes. Totalmente né? diferente. Com ela, igual você falou, você estava mais correndo atrás, empreendendo, querendo crescer, buscando. Com o Noah, querendo ou não, hoje você já tem uma certa estabilidade. Igual você falou, você está sempre buscando mais, igual você começou agora na mentoria. Comecei agora né? com a loja, que é um desafio, porque eu não entendia da moda. Mas é uma coisa que eu gosto. E aí, quando a gente não sabe, a gente tem que buscar, né? Aprender. E nunca a moda, é tarde. quando a gente fala de mulher, claro que o homem hoje vem com uma tendência muito forte, mas quando a gente fala de mulher, ela muda assim. É constante, a moda muda, né? Então, assim, eu acho, a minha mentoria é para a mulher entender a sua essência, o seu valor, ela saber se arrumar, se cuidar, mas assim, que a maquiagem, o cabelo, a produção não seja uma obrigação, que seja um prazer, para que ela sinta prazer naquele momento, de ficar mais bonita primeiro para ela, né? E depois para as pessoas, onde ela vai, para o trabalho, onde ela vai se apresentar. E aí um pouco da minha mentoria é um pouquinho de dentro para fora também, né? Então, esse é um diferencial. Então, por exemplo, se uma pessoa quer fazer uma mentoria com você, ela vai lá te procura, você não vai simplesmente vestir ela, você vai entender quem ela é. Tem todo um questionário, a gente vai entender qual é a personalidade dela, qual é o arquétipo dela. E aí, depois, a gente vai fazer esse trabalho, né? E para você ter vou te dar um exemplo. Eu tenho pessoas que ela não gostava de alguns estilos de roupa, ela não gosta de alfaiataria e tal. Nós mandamos fazer todas as roupas dela. Uau! Porque ela tem um estilo, ela é fotógrafa, ela tem um estilo, uma personalidade diferente. E as pessoas impunham as coisas pra ela. Não, tem que ser assim. Não. A sociedade sempre impondo e aí o que acontece? Ela já tinha feito, e aí foi na amizade. Ali a gente conversando, ela falou, Mi, tem algo diferente. É isso que eu quero, é isso que eu busco. E aí eu sempre começo com o curso de automaquiagem. Que eu tô louca pra fazer. Porque esse curso, as pessoas falam, eu não tenho coordenação. Ele é diferente. Eu vou fazer você se enxergar, sabe? Assim, como mulher, você se olhar, se descobrir, os seus defeitos, as suas qualidades. Acaba sendo seu momento ali, seu né? momento e acaba sendo emocionante, assim, sabe? Eu tenho clientes que choram. E hoje é prazeroso, né? Eu tenho pessoas de oração. Então, é diferente quando eu dou o curso de automaquiagem. Porque a maquiagem, eu sempre falo que tem que ser igual quando você escova o dente. Então, assim, você não sai de bafo, né? Não. Sabe por que você tem que sair feia? Entendeu? Exatamente. Então, assim, hoje tá uma moda daquela coisa mais natural. Eu acho legal também, mas um baby cream, um blushzinho, sabe? Uma máscara de cílios, um gloss, não vai fazer mal pra ninguém. E eu acho que quando a gente se sente bonita, né? Se a gente se sente bem arrumada, eu falo por mim mesma. Tem dia que nem todos os dias, igual a gente falou, a gente acorda bem. E a mulher, ela é diferente, Andréia. Porque, ó, a mulher, ela cuida do filho, ela não dorme direito. Imagine uma mulher com bebê, ela não dorme, ela tem que dar mamar, ela tem que trocá-la. A gente fica com olheira, a gente fica com acabada, entendeu? Então não tem como. É diferente. Aí se você tem branco, a raiz cresce, sabe? Se você tá loira, tem que hidratar. É diferente. O homem é mais prático. Falei que na próxima vida eu quero nascer homem. Eles não têm os nossos benefícios, mas sim, é bem mais simples, né? É bem mais prático, com certeza. Só que além de cuidar de fora, você é uma pessoa também que você estava falando que você se cuida bastante, assim, você faz alguns exames rotineiros, com certeza. Tudo. Eu acho que a gente tem que sempre estar cuidando, né, da mente, do corpo, para você não ficar doente mesmo, né? Então, isso para mim é fundamental. Check-up, sabe? Todo começo do ano, a cada 6 meses, as pessoas às vezes não faz nunca.
E quando faz uma vez por ano, tá no lucro ainda. Eu faço a cada 6 meses. O que seria o preventivo. Preventivo, mamografia, cardio, faço tudo. Faço Faz check-up. um check-up a cada Total. 6 meses. E mesmo assim, a gente estava, né, conversando tudo, você me relatou que você teve um câncer, um Eu tumor. tive um tumor há 2 anos atrás, né? E fazia 5 meses que eu tinha feito meu preventivo. A minha médica ficou assustada, porque ele já tinha 5 centímetros. E eu saí de lá, eu perdi o chão, assim, sabe? Eu não conseguia nem dirigir, minhas pernas ficou bamba. Eu falei, vou morrer? O que que eu fiz? O que que eu vivi? Quem que vai cuidar dos meus filhos? Passou, assim, Passa um um filme, uma retrospectiva. E eu fiquei bem mal, bem baqueada, assim, sabe? E aí, em uma semana eu fiz a minha cirurgia. Minha médica correu pra fazer a cirurgia. E tirei o ovário, tirei as trompas, né? E em uma semana ele enraizou. Foi muito rápido. Então, por isso, da conscientização das mulheres, de não deixar para amanhã, com a vida louca, corrida que a gente vive, A gente sempre vai trabalha, deixando. filho, a gente vai deixando e acaba se colocando em segundo ou último plano. A gente tem que ser prioridade sempre. Isso não é egoísmo, Andréia. Não, e não é nem questão, é igual você falou assim. Provar que o isso é cheiro tá tão maravilhoso. bom, gente. do céu. Quando a gente se torna mãe, nunca a gente volta a olhar pra gente como prioridade. É sempre os filhos, daí depois a casa, daí depois o marido, todo mundo. E é uma obrigação com a gente mesma, como mulher, como Sim. ser humano, eu acho, da gente esse autocuidado. E hoje é assim, a gente fala assim, ai, mas eu não tenho plano de saúde. Gente, tem um posto de saúde, Sim. é gratuito para fazer um preventivo, a gente não tá falando para fazer uma plástica. Não, se cuidar, faz uma caminhada, fazer alguma coisa que você gosta. Às vezes aquele seu momento. Tem muitas mulheres que não têm o seu momento. Exatamente, gente. Eu tenho amigas que às vezes elas falam assim, eu não consigo sair sozinha pra tomar um café. Se você não consegue ficar com você mesma, Você acha que a sua companhia, É quem bem que vai isso. suportar? Gente, eu acho que eu fui passando o decorrer, né? Eu gosto da companhia dos meus amigos, Isso aqui tá bom demais, Não, né? é maravilhoso. Nossa. Dos meus amigos, tudo. Só que eu gosto de ter o meu. Eu falo assim, gente, eu gosto de entrar na bolha e ficar no meu mundo. Eu amo minhas filhas, mas eu também gosto daqueles 5 minutos. A gente precisa. De deitar, às vezes, no sofá e assistir uma série. Sozinha, sem ninguém te Exatamente. perturbar. A gente precisa também deste momento Sim. que é comigo mesmo. O que eu gosto, se eu quero dormir, se eu não quero dormir, se eu quero ir tomar um café. Normalmente, antes de vir pra TV aqui, eu passo, tomo um café da manhã sozinha. Aí, ó, tá vendo? Porque eu acho, é o gente, eu meu acho isso momento. incrível. Mas é A gostoso. minha próxima missão vai ser viajar sozinha. Eu vou viajar sozinha. Eu já fui pra Eu nunca destino fui. sozinha, mas nunca fiquei no destino eu já fui assim, sozinha. fazer um trabalho e voltei. Mas eu também ficar, assim, naquele momento, eu também nunca fiquei. Eu quero viver essa experiência. Esse assim, momento de esse conhecer momento. um lugar. Você sabe que quando eu comecei a fazer a mentoria, você faz algum questionário, algumas perguntas. Tem mulheres, André, que ela não sabe nem que cor que ela gosta. Eu vejo principalmente mulheres que são casadas, elas se tornam assim tão submissas ao marido, porque assim, elas se tornam tão dependentes, não que elas não têm que ser parceiras, isso não tem nada a ver com parceria, Sim. não. Mas o que você gosta? Qual cor você gosta? Ela não tem opinião, né? Não. Ela sempre se coloca em segundo plano. Eu vou ver o que o meu marido gosta. Ela não consegue escolher um cardápio. Gente, eu acho isso Entendeu? alucinante. E acontece muito. E eu sempre Infelizmente. falo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não, e daí são as pessoas São que, as por pessoas exemplo, mais depressivas. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Porque se acontece, né, um acidente, perde a pessoa, ela se vê sem saber fazer nada. Aí ela se acha inútil, sabe? E aí a cabeça é o psicológico, quando você vê a pessoa tá com depressão. E né? é tão bom, eu acho, cada um ter a sua vida. Por exemplo, você tem a loja, você tem a mentoria, você é mãe. E você chega no fim do dia, você chega com seu marido, vocês têm assunto. Como foi seu dia, meu É amor? verdade. Teve dificuldade, não teve? Foi assim, olha, isso aconteceu, olha que coisa legal. Ou às vezes você pegar o telefone no meio do dia e fala assim, amor, olha que coisa legal, acabou de acontecer. E é uma coisa que você conquistou, que você fez. Eu sempre falo, nós viemos no mundo sozinhos e vamos voltar sozinhos. Exatamente. Não tá ali do lado, né? Então, que isso fica de reflexão. Eu acho assim que todo mundo tem uma história. Eu acho que
é muito fácil a gente olhar para você hoje e falar assim, olha onde você chegou, olhar igual você. A gente estava até conversando sobre o período da pandemia, que as pessoas te julgavam muito, tudo. Mas igual você falou, você tem um padrão de vida, mas você trabalha para ter ele. Se você não é de graça. trabalhar, na pandemia as pessoas falavam, você está reclamando de barriga cheia, reclamando, não tem salário, tá tudo fechado, não tem cliente para atender, não tem festa, não tem casamento. Como que eu vou fazer? A água, a luz estava chegando, né? Eu tenho que pagar, né? Alimentar seus filhos, você e no tinha. mercado. Então as pessoas, elas, sabe, elas perdem um pouco, assim, A noção. a noção, e ela te julga, sabe? Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Porque assim, querendo ou não, você é uma figura pública em Londrina. As pessoas onde você vai, às vezes não te conhecem, mas tenho certeza, se você passa no shopping, nossa, a Michelle passando. As pessoas sabem quem são você. Às vezes você passa, a pessoa te cumprimenta, né? É verdade. E como que você lidar com isso hoje? Eu gosto, eu cumprimento, é o meu jeito, assim, eu gosto de conversar, sou bem comunicativa. Mas das críticas, hoje eu consigo entender, sabe? E hoje eu sempre falo, a partir do momento que você tem haters, que você tem pessoas ali te julgando, te apontando o dedo, é sinal de que o que você tá fazendo, né? Tá dando retorno. Adorei é essa frase, porque a gente fica tão preocupado se a gente tá agradando Ninguém alguém. chuta cachorro morto, entendeu? Então, assim, se você tá incomodando, é porque as pessoas estão vendo o seu processo, a sua evolução, o seu crescimento. E isso incomoda. Brilhar incomoda, né? A luz, mas eu sempre falo que nós precisamos ser luz na vida das pessoas. E às vezes, André, as pessoas não têm inveja do que você tem. Ela tem inveja de você. Só que Deus fez a gente único. Não tem como a gente viver nas costas ou na sombra do outro. Não mesmo. Entendeu? Então, muitas das vezes, a pessoa não quer o que você tem, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho. Ela quer ser você. Não tem como. Não tem como. Não mesmo. Entendeu? E todas essas outras coisas, carro, casa, a gente conquista. A gente Só vai trabalhar. atrás, é trabalhar e correr atrás que a gente conquista. E conta pra gente uma curiosidade dessa, quando você se torna algo, uma visão pública, né, uma pessoa pública. Conta pra gente, por exemplo, o que foi de mais engraçado que já chegaram em você ou mandaram mensagem? O que você fala assim, nossa senhora, gente, isso eu dei muita risada. Ai, meu Deus. O pessoal me confunde muito com a Sara. É verdade, vocês também andam bastante juntas, né? Mas o pessoal confunde, às vezes me chama de Sara, né? Eu falo, acho que a gente é baixinha, tem olhão assim, bundão. E a gente se parece. E o sobrenome também, né? Mas eu acho que de engraçado, não me vem nada. É mais isso, as pessoas me confundem com a Sara. Deixa eu ver, não lembro. Assim... Não vem nada. Enquanto você vai lembrando aí... Vamos ver se aparece alguma coisa. O que é algo na sua vida que você fala assim, olha, isso me marcou e eu vou levar pra minha vida inteira? Sem ser o nascimento dos seus filhos, né? Porque isso não vale. Isso daí a gente não esquece mesmo. Eu acho que foi esse momento que... Vou chorar. Não chora, não. Foi o momento que eu descobri o tumor. Porque naquele momento, Andréia, eu questionei muito a Deus. Porque eu falei, Deus, eu ajudo tantas pessoas. Por que comigo? Quantos trabalhos eu faço no Hospital do Câncer? Quantas clientes, né, que eu já vivi isso, raspando a cabeça. E eu falei, por que comigo? Então, naquele dia que eu descobri, eu entrei no hospital às 7 horas da manhã para fazer um exame. E eu saí às 11h30 da noite. Eles me internaram, minha médica me internou para fazer todos os tipos de exame. É bem invasivo, né? E tipo assim, eu só chorava, acho que eu não tinha mais lágrima pra chorar. E questionando Deus. E quando foi 11h30 da noite, a hora que eu saí, eu só agradeci. Eu não tinha feito a minha cirurgia ainda, mas eu só agradeci. Porque eu falei, Deus, eu não vou perguntar, né, por que comigo, e sim, pra que comigo, né? Que eu vou poder usar isso? Por isso que eu falo que a nossa dor cura a vida, sabe? A nossa dor ajuda outras pessoas. E aí eu fiz minha cirurgia, tudo. E hoje eu só agradeço mesmo. E o quanto eu conscientizei as pessoas. O quanto eu marcava horário para as minhas amigas, nos médicos, sabe? Pela correria. As pessoas não dão tanta importância, só quando vê ali, sabe? E hoje eu só agradeço, porque a partir daquele momento eu me tornei uma outra pessoa. Uma chavinha virou ali.
Tanto é que eu acabei me desapegando do salão. Porque eu falei, eu não quero mais essa vida pra mim. Porque eu tava vivendo de status. Eu tava vivendo de aparência. Porque aquilo já não fazia mais sentido. Eu queria viver outras coisas. E a gente tem medo. A gente, na verdade, o ego muito elevado. Sabe? Eu fiz, eu conquistei, é meu. E isso acaba ficando em prioridade. E você não consegue um pouquinho de você. Esquecer o que você sente de verdade. E tá tudo bem se você não quer mais. Só que daí, a pessoa quebrou, a pessoa faliu, a pessoa isso. Gente, as pessoas que estão falando isso de você, ela nunca saiu da zona de conforto. Ela nunca fez nada, ela não tem nada. E recomeçar não é fácil, né? Isso que eu falo. Não é fácil, gente. Mesmo com uma estrutura. Gente, mesmo que você vai lá, faça e não deu certo. Você fez, você foi. E se der? Não, a gente já tem. E o seu foi até uma questão de opção, não foi uma questão de... Foi uma questão para você ter uma qualidade de vida com a sua família diferente. Sim. Que você viu que a vida estava passando. Pra mim, significou muito, assim, como mulher. Foi o momento que eu mais me cuidei, que eu voltei pra academia. Sabe, assim, eu sempre fui vaidosa, mas foi um momento, assim... Porque a academia não é pra você ficar bonito, não, é saúde também, né? Ainda mais a gente vai ficando mais velho. Tudo é saúde. Alimentação. Então, assim, esse momento pra mim marcou muito. Porque naquele dia eu questionei muito Deus. E hoje eu só agradeço a Deus. Porque eu falei, Deus estava comigo em todos os momentos. Porque eu fui privilegiada. Ele me pegou no colo. Porque qual pessoa que descobre isso e no mesmo dia consegue fazer todos os exames e ainda marcar a cirurgia? É difícil. E aí foi por isso que eu só agradeci. Porque eu falei, gente, em uma semana eu fiz a minha cirurgia. Então, assim, nesse momento foi muito importante eu conhecer as pessoas. Porque um foi falando pro outro e foi abrindo porta, sabe? E aí eu me senti privilegiada, agradeci a Deus. E ao mesmo tempo, meu coração apertou. Porque quantas pessoas não têm essa oportunidade? Não tem. Eu vejo que você realmente ajuda bastante. Você faz parte até das blogueiras do bem, é isso? Você faz. Eu vejo que vocês fazem bastante ações. Semana passada mesmo, você também estava Eu fui, semana passada teve o show do carnaval. Muitas pessoas estavam viajando. Eu olhei no grupo e os alimentos estavam todos lá no chão, debaixo de sol. Eu peguei o Noah e falei, vamos. E aí a gente encheu o carro e foi levar lá no Sim Conjunto. E é uma forma também da gente conscientizar os nossos filhos, que acaba tendo tudo, né? Exatamente, porque é muito... Assim, infelizmente e felizmente, nós hoje temos condições, nossos filhos têm tudo, mas muitas vezes eles vão perder um pouco do elo do valor. E a gente ensinando que existe um próximo, que nem todo mundo tem o que eles têm. Sim. Porque eu já fui em algumas instituições também lá no Sim Conjunto. E a gente vê, eu acho que a primeira vez que eu fui até com a Dani da Gilobel. E a Dani faz uma ação muito bonita. Bacana. E daí foi no Dia das Crianças e a gente foi numa igreja. E tinha uma situação lá que eu olhei e falei, gente, isso é dentro de Londrina? E eu falei, da onde? Como? E não acreditava. Só você estando lá que você vê. Eu já me vesti até de Sonic. Você? Não tinha ninguém pra se vestir de Sonic. A Adriana falou, você? Eu falei, por que não? Entendeu? Vesti de Sonic. E eu chorava dentro da roupa do Sonic. Uma porque tava muito quente, um calor, olha. Londrina sendo Londrina. Eu dei valor, assim, eu falei, gente, tem que pagar muito caro pra esse pessoal que faz festa animando, porque... A gente acha caro na hora, né? Acha caro, mas, gente, vale a pena, viu? Um calor... Só que assim, as crianças, ela te abraça, ela te beija, ela acha que você é o personagem mesmo. É um sonho, né? Você tá ali. O olhinho, eles grudam. E aí você se emociona, porque às vezes a gente fica reclamando da vida, sabe? Reclamando de coisas de barriga cheia. E eles com muito pouco, gente. A gente vê que realmente... E eles ficam felizes, assim, sabe? Eles abraçavam. Eu falei, eu chorava. Eu acho que, assim, tudo isso é muito válido. A gente aprende muito, amadurece muito, né, Michele? É verdade. E igual você falou... o tempo, né? O tempo vai trazendo essa maturidade. Creio que com mais tempo a gente vai vendo com outros olhos as coisas, né? E a gente só tem a agradecer. E como você diz, primeiramente Deus, né? Pra gente tem que ter essa fé. A gente, muitas vezes, eu acho que é difícil alguém que nunca questionou Deus. Mas por quê? Né? Mas por que comigo? Porque
Mas eu acho que também, se não questionar, a gente não dá valor, né? A gente não entende o que ele faz por nós, que o tempo dele é diferente, né? Com certeza. E às vezes a gente sonha algo e ele surpreende. Eu sempre falo, toma cuidado com o que você pede pra Deus, porque a gente esquece, mas Deus não esquece. Exatamente. E às vezes você vai vendo a sua vida, sabe, dando um rebuliço. E não entende. E você não entende, mas você não pediu lá atrás. Eu vou te contar uma vez, eu tava passando uma situação no salão e eu fiz uma campanha de oração. E eu falei, ai Deus, faz uma faxina santa. E tipo, em um dia saiu 6 de uma vez. Eu comecei a chorar, eu falava, meu Deus, por que eles fizeram isso comigo? Aí a minha amiga... faxina? Você não pediu uma faxina santa? Então, toma cuidado com o que você pede pra Deus, porque ele não esquece. Gente, seu marido nisso tudo, como que é? Ele sempre foi muito parceiro, sabe? Porque não é fácil, né? Não é qualquer homem que consegue estar do lado de uma mulher dessa, né? Que vai, que enfrenta, que veste a camisa. Eu sempre fui, vou, faço, sabe? Eu sempre fui assim, acho que eu herdei isso muito da minha avó, do meu pai. Eles sempre foram muito empreendedores, tanto é que eles trabalharam... Eu cresci dentro das caixas de confecção de roupa. Conta que eles costuravam. Seus pais costuravam. Então tem um pouquinho de onde veio esse amor da moda. Então, você acha? Olha, foi aflorando. Por isso que eu falo que nunca é tarde, né? A minha avó, ela sempre trabalhou com confecção, né? Lá em São Paulo eles falam facção. E minha avó trabalhou para grandes marcas. E quando meu pai faleceu, eles tinham muitos funcionários. E aí a minha avó ainda ficou mais um tempo, mas eles ficaram uns 30 anos. Então eu cresci ali dentro daquelas caixas, eu, meu irmão, meus primos, tudo, a família inteira trabalhava e crescia tudo ali dentro das caixas. Meu pai teve uma marca própria dele também e trabalhou para empresas grandes, como a Apollo Play. Eles trabalharam 30 anos para a Apollo Play, saía de lá já, só vinha cortado, costurado com os botões, passado, já pronto, com as tags, pronto para direcionar para as lojas. Então, eu já tinha essa experiência. Eu sei costurar, ó. Tá vendo? Sei costurar. Sei overlock, reta, galoneiro. Sei costurar. Olha! Sou prendada, gente. Quem vê um rostinho bonito não sabe, né? O que tem por trás. Gente, sabe cozinhar, ó. Sei sabe cozinhar, sabe fazer os bombons que a gente já ficou sabendo. Faço uns doces maravilhosos. Olha. E detalhe, né? Hoje com a House, você tem a House, né? Hoje eu tenho a loja de roupas, gente, são roupas maravilhosas, sempre com tendências, multimarcas, tudo. E agora pra Expo, que vai entrar, gente, agora... A gente vai fazer uma coleção incrível pra Expo também. Vocês podem ficar ligadinhos aí. E a Michelle tá fazendo alguns cafés lá, então segue a página. Isso. Nos cafés tem algumas roupas com desconto, gente, vale a pena mesmo. Todo café vai ter algo diferenciado. Eu fui em um, tinha até sapato com desconto. Isso, porque daí a gente acaba trazendo alguns fornecedores e parceiros pro café. Então a gente sempre vai estar trocando. E é legal, é um network. E o mais legal é a conexão das mulheres, assim, sabe? De uma trocar a experiência e oferecer o negócio da outra. Ai, isso é o diferencial, que é legal também. Vai trazendo bastante coisa, inovando, né? Sim, igual você falou, vai se trazendo... conectando mesmo. Bastante coisa. Michelle, eu acho que você contou um pouquinho pra gente, muita curiosidade. Eu acho que muita gente não sabia bastante coisa, porque a gente vê a Michelle, mentora, empresária, né? A gente contou um pouquinho da sua vida pessoal. Sim. E uma mensagem que você quer deixar pra gente de vida? Eu acho que é isso, acreditar, sabe? Acreditar no seu sonho. Se você acreditar, ele vai se tornar realidade, sim. Só não pode ter aquela dúvida, sabe? Mas ele vai tornar-se realidade. Eu falo que tudo que eu sonhei, foquei, eu conquistei. E também que nunca é tarde pra gente recomeçar. Às vezes as pessoas falam, eu tô velha, será que dá? Gente, sempre dá, né? Eu acho que é o sonho mesmo. A gente tem que sonhar, focar e realizar. Eu acho que é isso, Michelle. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Gente, vamos ficando por aqui com mais um episódio do Pode Tá. Semana que vem tem mais, novas histórias, novos convidados. Então não fique de fora dessa. Espero vocês na próxima terça-feira às 15 horas. Fiquem ligadinhos.